Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo de um trecho do livro O Consolador. Este livro nos foi presenteado pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na segunda parte, no item 2, que nos fala acerca do sentimento, e o nosso assunto é afeição. Instituto familiar. As questões que vamos abordar a esse respeito são as questões de números 176, 177 e 178. Questão 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Esta é a indagação feita ao nosso irmão Emmanuel. Se nós, no plano espiritual, nós também nos agrupamos em famílias, em grupos afins, a fim de nos auxiliarmos mutuamente. Esta é a indagação feita ao nosso irmão Emmanuel. E ele nos responde o seguinte: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. Emmanuel aqui nos fala, no final do trecho, na conquista do amor e da sabedoria. Amor e sabedoria são os dois pontos principais, são as duas asas que todos nós, filhos de Deus, temos que desenvolver em nós. Temos que ampliar em nós o amor e a sabedoria. Então, quando nós caminhamos de forma conjunta, solidária, nos amparando mutuamente, a conquista do amor e da sabedoria se dará de maneira muito mais rápida, num tempo muito menor do que se caminhássemos isoladamente. Nenhum de nós tem todo o conhecimento. Nós precisamos uns dos outros para trocarmos informações, ideias. E a melhor maneira, a maneira mais rápida, mais fácil, menos dolorosa de caminharmos para frente, para o alto, é caminharmos conjuntamente. É nos amparando mutuamente, solidariamente. Esta é a melhor forma de fazermos o nosso progresso para alcançarmos sabedoria, para alcançarmos paz interior e para que possamos nos alinhar às leis divinas, porque esta é a grande finalidade de nós existirmos. Alinhamento com o Pai, com as leis de Deus. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem
o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. É interessante que nós precisamos caminhar de forma conjunta. E conforme nós vamos avançando para frente e para o alto, conforme nós vamos ampliando a nossa união, a nossa ligação com Deus, o nosso caminhar fica mais fácil. Esses agrupamentos se ampliam à medida que nós evoluímos, formando grandes falanges de espíritos que estão caminhando e avançando. Então, até nós alcançarmos esse plano de unificação, nós vamos caminhar muito mais rapidamente, caminhando em conjunto, lado a lado, nos amparando mutuamente. E esses grupos que nós formamos para caminharmos de maneira mais fácil e mais rápida, eles se ampliam. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo parte de famílias espirituais cada vez mais amplas. Então, o universo funciona solidariamente e nós temos que nos encaixar neste formato. Nós precisamos desenvolver em nós a solidariedade, a mútua ajuda. E isso para o nosso bem e para o bem daqueles que nos cercam, daqueles que fazem parte da nossa família, seja material, seja espiritual. É unidos que nós avançamos mais fácil e mais rápido. Aqui uma outra questão, 177, que foi proposta a Emmanuel. As famílias espirituais possuem também um chefe? Ou seja, há uma hierarquia, uma organização nessas famílias espirituais? E Emmanuel nos traz a seguinte resposta: todas as coletividades espirituais estão, em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, nós formamos coletividades, e essas coletividades, esses agrupamentos aos quais nós pertencemos, eles formam enormes famílias espirituais. E quando o espírito está caminhando para frente e para o alto, essas famílias se unem através de afinidades, de ideias e de aspirações comuns a todos. E a grande aspiração nossa é alcançarmos a elevação, que significa alcançarmos paz interior, equilíbrio, força, conhecimento, crescendo, evoluindo em todas as capacidades, em todas as atividades e ferramentas que Deus nos presenteou. Temos que aprender
a termos uma existência alinhada perfeitamente com a lei divina. Por enquanto, na atual conjuntura em que vivemos, não conseguimos ainda esse alinhamento, porque nosso conhecimento é pouco, não conhecemos as leis divinas, não conhecemos o funcionamento das leis de Deus que regem todo o universo. E por isso precisamos uns dos outros. Nenhum de nós tem todo o conhecimento. O único ser que tem todo o conhecimento e que não precisa de nenhuma orientação de ninguém é Deus. O ser infinito, o ser perfeito, que sempre existiu e sempre existirá. O incriado, nosso Pai amoroso e bom. E aqui temos outra questão que foi proposta a Emmanuel. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Esta é a indagação feita a Emmanuel. E ele nos diz o seguinte: na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. Enquanto nós estamos encarnados, nossa visão fica nublada. Nós nos fascinamos com os bens materiais, com aquilo que a matéria nos oferece. Então é muito comum que nossas afinidades tenham como base os interesses, os bens da matéria. E as afinidades formadas nesta base muitas vezes escondem a nossa verdadeira face. Nós dissimulamos muitas vezes a fim de levarmos alguma vantagem em relação ao grupo em que estamos. Nós escondemos a nossa face real e procuramos dissimular nossa posição moral. Mas tem uma notícia que todos nós já sabemos, que nós não conseguimos nos esconder o tempo todo de ninguém, e muito menos de um agrupamento de pessoas ou de espíritos. Nossa face sempre será descoberta. Nós não conseguimos dissimular o tempo todo. Então, aqui no planeta, nós procuramos apresentar características, ideias que possam nos enaltecer. Mas tudo isto que fazemos para esconder nossa verdadeira face, tudo isso cairá por terra mais cedo ou mais tarde. E continua aqui Emmanuel: no mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, ou seja, sem qualquer dissimulação, pelos sentimentos mais puros. É por quê? Porque no plano espiritual não temos como esconder nossa verdadeira face.
E conforme nós vamos nos elevando, nós descobrimos que não há como nós escondermos aquilo que somos dos nossos irmãos de jornada. E aí, caindo em si, nós vamos abandonar essa prática de tentarmos ocultar aos nossos irmãos aquilo que realmente somos. E aí, quando nós assumimos nossas imperfeições, elas serão superadas de maneira muito mais fácil. Tudo que está escondido, tudo que está oculto, leva um tempo muito maior para que possa ser resolvido, solucionado. Então, no plano espiritual, nós não vamos ter como dissimular, nos esconder, de apresentar uma face que não é a nossa, que não é real. E aqui fechamos este breve estudo acerca do livro O Consolador. Eu desejo a todos muita paz e que possamos cada vez mais nos empenharmos para desenvolver as capacidades que Deus nos deu, a fim de que, fazendo isso, alcancemos aquilo que todos nós buscamos: felicidade, paz interior, alegria e progresso. Muita paz.